Olá pessoal, professor Gelson na área mais uma vez e desta vez nós estamos aqui, como prometido na última aula, para resolvermos aqui algumas questões, né? Nós prometemos na última aula que como alguns equipamentos já haviam chegado, nós iríamos realizar pelo menos 2 aulas por semana. E fui avisado também que eu estava ainda por decidir se essas 2 aulas, pelo menos duas, né? Se seriam uma de teoria e outra de questão, ou se seria algo diferente. Por enquanto, nós vamos tentar fazer desta forma, né? Uma aula de teoria e outra de questão. Estamos aqui com a nossa primeira aula de questão. Bom, como eu disse, recebi, né, alguns equipamentos já que eu havia comprado, estava só esperando chegar. Chegou, estou aprendendo ainda e vocês não vão tirar onda comigo caso eu fique aqui me atrapalhando um pouco com o equipamento, viu? Porque eu estou que nem um bebezinho, né? Começando a andar, a caminhar. Então, mas juntos nós vamos aprendendo, né? A prática leva à perfeição. Bom, pessoal, vocês estão aqui no canal Português Inteligente, um jeito mais fácil de entender a gramática. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão. Mas antes de irmos para a nossa primeira questão, eu peço a vocês, mais uma vez, humildemente, que humildemente não, né? Eu peço humildemente que vocês dêem o seu like na aula e inscrevam-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos juntos fazer esse canal crescer, ok? Então vamos lá para a nossa primeira questão. É uma questão de certo ou errado e nós vamos resolver ela, não só essa aqui, mas algumas de certo ou errado aqui, todo mundo junto, beleza? Só que depois dessas de certo ou errado, nós teremos algumas A, B, C, D e A, B, C, D e E, beleza? Vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. Vamos lá aqui. Desenhar. Julgue a seguir. No período, estavam todos a esperar o posicionamento dele e o meu. Há a ocorrência de apenas um artigo. Lembram que a nossa aula de número 1 foi sobre artigo? Então, a nossa primeira questão é uma questão sobre o artigo. E o enunciado pergunta, quer saber, né, se nós temos aqui apenas um artigo ou mais de um deles, né? Deles, olha só. Bom, vamos começar circulando aqui essa palavrinha A e aqui a palavrinha O. Bom, vamos analisar a primeira frase. Estavam todos a esperar o posicionamento dele e o meu. Vamos circular também, eu já estava aqui até me passando. A palavra O, aqui. Ó. A pergunta diz assim: há ocorrência de apenas um artigo? Bom, estavam todos a esperar. Antes desse A, desse primeiro A aqui, ó. Não, antes não, depois dele, nós temos o quê? Um verbo, né? E esse A aqui não está transformando esse verbo em um substantivo. Porque, caso você ainda não saiba, o artigo tem o poder de transformar praticamente qualquer palavra em um substantivo. Não é o caso aqui, viu, pessoal? Portanto, esse primeiro A aqui não é um artigo. Vamos analisar aqui agora a letra O. O posicionamento dele e o meu. Nesse caso aqui, você já percebe claramente que a palavra posicionamento é um substantivo. Então, essa letra O aqui é um artigo definido. Então, já temos aqui o nosso primeiro artigo, né? O nosso primeiro artigo.
Se o próximo, a próxima letra, o O, no caso, se for também um artigo, então a questão está errada. Se não for, é lógico que ela estará correta, né? Então vamos ver. Segundo O, este daqui. Vamos ler a frase inteira mais uma vez, né? Estavam todos a esperar o posicionamento dele e o meu. Nesse caso aqui, esse O está retomando a palavra posicionamento. Isso significa que ele não é um artigo. Ele é um pronome demonstrativo. Então, a questão está correta. Beleza? Porque nós temos apenas um artigo. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: nas frases, sei que a vida vale a pena. Essa é a primeira frase. Segunda frase, a vida que poderia ter sido. Terceira frase, que cena mais linda. Agora vem o mais importante. O termo que, esses termos aqui, ó. Cadê? Estou aqui aprendendo, como já disse para vocês. Vamos circular, né? Vamos circular aqui os ques, porque a questão quer saber sobre a palavra que, nessas três frases aqui. Bom, o termo que funciona respectivamente, ou seja, tem que ser na ordem correta, como conjunção integrante, pronome relativo e pronome demonstrativo. Vamos analisar agora? Ó, sei que a vida vale a pena. Uma das aulas que você já estudou, se você não estudou ainda, vai lá no canal, né? E vê a aula sobre conjunção integrante, se eu não me engano é a terceira aula, conjunção integrante e pronome relativo. Aí você busca lá essa aula e veja, foi uma aula de teoria e lá está bem explicadozinho. Inclusive nós demos algumas dicas que faz com que você responda facilmente esse tipo de questão. Vamos analisar seguindo aquelas dicas que nós damos lá na aula de teoria. Primeira frase. Sei que a vida vale a pena. Vamos trocar a partir desse que aqui, ó, pela palavra isso. Sei disso. Ou sei isso. Deu certo? Sim, né? A resposta é sim. Se deu certo, pessoal, isso significa que esse que é uma conjunção integrante. Então, o nosso primeiro termo aqui está o quê? Correto. Na segunda frase diz assim: a vida que poderia ter sido. Vamos trocar pela palavra isso também? A vida, isso. Ficou esquisito, né? Não deu certo, não. Então, qual foi a outra dica que a gente deu lá naquela aula, na aula de teoria? A aula sobre conjunção e pronome relativo. Se você trocar pela palavra isso e não der certo, troca pela palavra o qual, a qual, os quais, as quais. Tenta fazer isso. Vamos tentar fazer aqui nessa frase. A vida a qual poderia ter sido. A vida a qual. Deu certo, né? Se deu certo, então nós temos aqui um pronome relativo. Pronome relativo. Então a nossa segunda questão também está certa. Certa, né? A nossa segunda frase. E a terceira frase diz o seguinte: que cena mais linda, né? Alguém ficou espantado, admirado, né, com uma cena, uma determinada cena. Que cena mais linda. Que isso não dá certo. Que qual também não dá. Que a qual, que o qual também não dá certo. Então, vejam só, que cena mais linda. Está falando aqui de uma cena, mas é uma cena entre outras. Pode haver outras cenas aqui. Então, isso aqui
É um pronome indefinido. Pronome indefinido. Então vejam só, uma única palavra, a palavra que pode ser conjunção integrante, pronome relativo e pronome indefinido. Então, mais uma vez aqui, nós temos uma frase com a questão correta, o que significa que tudo isso aqui está de acordo com o nosso enunciado. Vamos para a nossa terceira questão? Vamos lá então. Na sentença, a história do meu país é tão forte quanto a minha. O A exerce respectivamente função de artigo e de pronome relativo. Será, pessoal? Então, nós temos aqui alguns As, né? O primeiro é esse daqui, ó. E o segundo é este daqui. Então, vamos ver. A história do meu país é tão forte quanto a minha. Vamos analisar então se isso aqui está de acordo com o enunciado. A história. Depois desse primeiro A aqui, depois do primeiro A, nós temos o quê? Um substantivo. Se nós temos o substantivo, então esse A aqui é um artigo. Ou seja, a primeira parte está certa. Segundo A, diz que a história é tão forte quanto a minha. A história do meu país é tão forte quanto a minha. Quanto a minha história. Ou seja, esse A aqui está retomando a palavra história. Isso significa que nós temos aqui um pronome demonstrativo. Então, se não me engano, foi a primeira questão que nós tivemos também um pronome demonstrativo, né? O pronome demonstrativo é aquele que retoma, ele está retomando uma outra palavra, ok? Então, mais uma vez, a questão está correta. Vamos então para a nossa terceira questão. Terceira? Quarta questão. Estou ficando louco. Quarta questão. A nossa quarta questão diz o seguinte: a palavra alface e cal são substantivos femininos, enquanto que dó e tomate são masculinos. Bom, o enunciado está dizendo que essas quatro palavrinhas aí são substantivos e que as duas primeiras são substantivos femininos e as duas últimas substantivos masculinos. Alface, será que é masculino ou feminino? Se você ainda não sabe, assim como eu até há algum tempo não sabia, a palavra alface é sim um substantivo e um substantivo feminino. Porque antigamente, pessoal, quando eu não entendia muito bem da língua portuguesa, eu dizia assim, vou comprar um alface. Mas não é não. É a alface e não o alface. Me dê uma alface aí, por favor. Então, aqui está certo, viu? É um substantivo feminino. E cal? Cal também é um substantivo feminino. É a cal e não o cal. E não estamos falando aqui de pessoas, não, viu? É daquele materialzinho mesmo que as pessoas usam para, sei lá, melar a parede, pintar a parede. A cal. Então aqui também está certo. Nós temos substantivos femininos. E a palavra dó? Pessoal, aqui não é um verbo não, viu? Pode parecer, mas não é um verbo. Dó é tipo assim, eu tenho dó de fulano. E quando você tem dó de alguém, por exemplo, você poderia dizer assim, me dá uma dó de fulano, mas não é uma dó. Eu sei que, em geral, as pessoas falam assim. Eu não diria assim que esteja errado quando você está falando na linguagem popular, mas assim na linguagem formal, na verdade é assim: eu tenho um dó, ou apenas eu tenho dó de fulano, eu tenho dó. Mas se você for
modificar o gênero, flexionar o gênero, não vai ser um adó. Eu não tenho um adó de fulano, eu tenho um dó. Então aqui também está certo. E tomate? Me dá um tomate aí, me dá sei lá, 1 quilo de tomate, me dá esses 2 tomates, e não é essas 2 tomates. Então, nós estamos aqui também com o substantivo masculino. Então, os 2 primeiros femininos e os 2 últimos masculinos. O que significa que, de novo, nós temos aqui uma questão correta, pessoal. Vamos agora para a nossa quinta questão. Desta vez agora não é questão de certo ou errado não, viu? Agora nós temos da opção A à opção E. Observe a descrição das características morfológicas a seguir. A palavra tracinho é um adjetivo. Vamos ver. É um adjetivo. Ela é paroxítona e ela é formada por um prefixo de negação. Em sua separação silábica, contém 6 sílabas. Em sua separação silábica, contém 6 sílabas. Então vamos analisar todos esses pontos aqui. Será que ela é um adjetivo? A palavra que encaixaria melhor aqui nesse espaço seria... Qual seria delas entre essas palavras aqui? A, B, C, D e E. Qual será delas? Vamos analisar aqui a letra A. Inconveniente. Inconveniente. Você é uma pessoa inconveniente. Isso que você está por fazer é algo inconveniente. Bom, então, isso aqui nós podemos ver, nós podemos perceber que é um adjetivo. Então, tá certo, né? Aqui está certo. Essa primeira parte aqui está certa. E agora, a segunda parte diz que ela é uma palavra paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? É uma palavra em que quando você analisa a sílaba tônica, você percebe que essa sílaba é a penúltima da direita para a esquerda. Então, você tenha cuidado para não ir logo marcando a opção B, já que você está vendo que é uma sílaba acentuada aqui, não é que tem um acento agudo no A. Sílaba tônica não significa que ela deve ser acentuada. Ela pode ser ou não acentuada. Então vamos continuar a nossa análise aqui na palavra conveniente, né? Que diz que é uma palavra paroxítona. Vamos ver qual é a sílaba mais forte. Inconveniente. Então, essa palavra em, essa sílaba aqui, é a sílaba mais forte. Não é isso? E quando você conta da direita para a esquerda, nós temos aqui ó, a separação aqui na palavra do T em diante. E aqui, ó. Então, ela é a segunda, da direita para a esquerda, ou seja, a penúltima sílaba. Então, ela é uma palavra paroxítona, o que significa que aqui também está correto. Só que continua dizendo o seguinte, que é uma palavra formada por um prefixo de negação. Será que é? Olha só, faz essa separação aqui. Ó. Daqui para frente você vê a palavra conveniente. E aqui, ó, à esquerda, in, que torna a palavra conveniente em inconveniente, ou seja, ela possui um prefixo de negação, ok? Então, aqui também está certo. Em sua separação silábica, contém 6 sílabas. Será que tem 6 sílabas mesmo? In, temos uma, né? Com, 2, V, 3, Ni, 4, em 5 e T, 6. Então, logo na nossa primeira opção, a opção A,
nós temos a opção correta para a nossa pergunta. Então, aqui encaixaria bem a palavra inconveniente, ok? Então, se você analisar aqui as outras opções, você vai ver, seguindo aqui esse passo a passo, você vai perceber que não vai encaixar corretamente. Vamos para a nossa sexta questão. Vamos lá. Espera aí só um pouco. Analise a frase abaixo para responder a questão. Questão de número 6. Contudo, nada nos prepara para certas ausências. Você vê ali que a palavra certas está em negrito. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, e quanto às classes de palavras, assinale a alternativa em que a palavra destacada tem a mesma classificação que certas, destacado na frase acima. Então, nós vamos analisar todas as opções de A a D, tem a palavra certo, né? Ou certas, certos. Então, nós vamos ver qual destas palavras, nas opções abaixo, tem a mesma classificação da palavra certas acima. Primeiro, nós vamos tentar entender qual é a classificação dessa palavra certas, né? Vamos ver lá. Contudo, nada nos prepara para certas ausências. Bom, certas ausências. Aqui nós temos um substantivo. Aqui do lado temos um determinante. As palavras determinantes, mais na frente nós vamos dar uma aula sobre isso, né? Sobre os determinantes. E geralmente eles têm classificações, podem possuir classificações diferentes, porém a sua função sempre é adjetiva, a função de adjetivo. O que não significa que seja um adjetivo, ok? Pode ser um artigo, pode ser um pronome indefinido, pode ser várias coisas. Vamos lá. Certas ausências. Então, palavra ausências, mas não é uma, não é a ausência. São certas ausências, entre outras. Entendeu? Pode ter outras. Então aqui nós temos um pronome indefinido, pessoal. Temos aqui um pronome indefinido. Vamos ver aqui nas opções abaixo qual delas também possui um pronome indefinido. Na opção A, diz o seguinte: não sabia a diferença entre o certo e o errado. O certo e o errado. Aqui nós temos substantivos. E aqui do lado, artigos definidos. Letra B. É melhor confiar os segredos aos amigos. É melhor confiar os segredos aos amigos certos. Amigos certos. Aqui nós não temos um pronome indefinido. Porque essa palavra aqui está classificando a palavra amigos. Perceberam? Classificando. Que classificando? Caracterizando. Amigos certo. Este é um amigo certo. Este é um amigo leal. Entendeu? Então aqui nós temos um adjetivo. Adjetivo. Letra C. Eu sei que certo parente meu deve uma grande quantia. Eu sei que certo parente. Aqui, ó, a palavra parente é um substantivo. Certo parente. Eu tenho outros parentes, mas aqui não dá para saber qual é o parente. Então, aqui nós temos um pronome indefinido, assim como no enunciado. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta, na opção C. Letra D.
Pelo menos eu e meu amigo ficamos como os certos da história. Pelo menos eu e meu amigo ficamos como os certos da história. Os certos. Lembra que eu falei que os artigos, aqui ó, é um artigo. E lembra que eu falei que os artigos têm o poder de transformar algumas palavras em substantivo? Então essa palavra aqui, certo, é um substantivo. E aqui é um artigo definido. Então, aqui a palavra certo é um substantivo, não é um pronome indefinido. Então, nossa resposta é a opção C. Bom, pessoal, nós temos aqui nesse PDF, nós temos 12 questões. Para não durar muito tempo aqui nesta aula, porque nós prometemos não fazer aulas muito longas, nós vamos dar uma paradinha por aqui, resolvemos 6 questões, vamos planejar gravar uma outra aula com a resolução dessas outras questões que estão faltando neste PDF, beleza? Então nós vamos parar por aqui hoje. Bom, não esqueça de dar o seu like na, na aula e também se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E se você gostou da aula, das dicas que nós demos aqui, compartilha com algum amigo seu que tem alguma dificuldade em alguma dessas classes gramaticais. Então compartilha com eles, beleza? Vamos juntos fazer com que esse canal cresça mais e mais, porque esse canal crescendo, você, assim como eu, estaremos ajudando muitas pessoas que ainda têm bastante dificuldade quando se trata de língua portuguesa para concurso e até mesmo para a vida. Beleza, pessoal? Que Deus nos abençoe e guie todos os nossos passos durante esse dia e durante toda a nossa vida.